Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença de vocês. Não se amedrontem aqui com o taco de golfe, tá? Não vai acontecer nada. Muito obrigado pela presença de vocês. É legal ver aqui carinhas novas aparecendo, carinhas recorrentes, né? Então significa que a gente, a princípio, está trazendo material legal, está trazendo conteúdo legal para vocês, tá? Esse é o nosso segundo encontro User Group. Então ele é um modelo diferenciado agora, né? A OutSystems tinha um modelo de meetups antigamente, e agora o User Group é um modelo co-patrocinado pela OutSystems, ou quase totalmente patrocinado pela OutSystems. E a ideia desse User Group é ele ser o User Group oficial. Nós temos atualmente 3 no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Recife ainda não saiu o primeiro evento como User Group, tá? Mas a ideia dele é ter um evento um pouquinho mais formal e com alguns guidelines da OutSystems, ok? O tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje é upgrade de plataforma. A gente já tinha anunciado também lá no grupo, tá? Mas antes, para quem não me conhece aqui, deixa eu me apresentar rapidamente e a gente cai aí para dentro da apresentação em si, ok? Eu sou o Rafa OutSystems, já trabalho com a plataforma aí há quase 14 anos. Morei lá em Portugal, é lá que eu conheci a tecnologia. Quando eu cheguei lá, eu era um programador .NET mediano, vamos dizer. A minha base de formação inicial foi como designer gráfico. Eu acho que por isso também que eu me conectei tanto com a plataforma, porque eu sempre tive uma forma muito visual, pensar, né, organizar e resolver problemas sempre de uma forma assim, muito visualmente orientada, vamos dizer. Eu conheci a tecnologia lá, morei lá 7 anos, retornei para o Brasil em 2013, trabalhei aqui na OutSystems do Brasil, né, a TrueChange, durante alguns anos, e mais tarde abri uma empresa própria, que é a Digital Alquimia, que é 100% focada na tecnologia OutSystems, tá? Temos um time aí no Brasil, nosso escritório é aqui do ladinho, mesmo nesse andar aqui que a gente está fazendo a apresentação. E, enfim, desde então, 100% aí focado na tecnologia, atuando tanto com clientes aqui do Brasil, como de Portugal, Canadá, Holanda, Estados Unidos, e por aí vai, tá? Então, é mesmo dedicação total à plataforma. E a gente quer, agora a nossa missão é reforçar a comunidade aqui no Brasil, né, com o apoio também da OutSystems, e também tentar ampliar essa comunidade no Brasil, ok? Nosso tema de hoje é upgrade. Então, quem tem medo de upgrade, né? Dicas para upgrades de sucesso, ok? Se fosse uma coisa fácil, as consultorias não eram contratadas para fazer. Obviamente, se você está com uma fábrica pequena, com poucos módulos e por aí vai, é relativamente fácil você executar, mas você pode cometer alguns erros ali bem graves e que podem gerar um problema bem sério para vocês, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ser feito com muito cuidado, ok? Quando que eu vou precisar de um upgrade, né? Como funcionam, onde vivem, como se reproduzem, né? Então, a gente tem 2 tipos de upgrades, vamos dizer, da plataforma, né? Há quem chame um de patch, outro de upgrade, né? Mas quando a gente fala, esse upgrade que a gente vai falar aqui, é aquele de major version, né? Então, é quando eu estou mudando de uma 9 para uma 10, de uma 10 para uma 11, de uma 11 para uma 12, tá? E é um upgrade de maior complexidade, mas nada do que é feito lá é algo que esteja escondido, né? A técnica de executar esse upgrade não é nada que não se tem informação pública. Então, óbvio, a gente fazendo ele no decorrer aí dos anos, você vai ganhando experiência, vai conseguindo também pegar o jeito, né? E também ter algumas dicas, alguns truques ali de como é que você guia ele, mas verdade é que todos os documentos que são utilizados no upgrade, né, toda a informação, ela é uma informação pública. Inclusive, até tem uma página muito boa lá no site da OutSystems que fala, né, sobre as preocupações, como você deve guiar um upgrade e por aí vai. Então, a minha apresentação de hoje, a nossa apresentação de hoje, vai ser um mix de esses materiais que estão lá
e experiência também acumulada aí nos últimos anos com OutSystems, tá? Então a gente vai falar de upgrade de Major Version, tá? Os upgrades tipo 10.304 para 10.405, geralmente esse tipo de é quase considerado como uma minor ou um patch, né? Ele não necessita de grande atenção. É bom vocês ver o que está entrando de novo para testar, mas geralmente não geram breaking changes, tá? Mas o foco, né, quando a gente fala de Major Version, uma 10 para 11, 11 para 12, a gente está falando de evolução de stack, então lá por baixo, né, e cada vez mais a gente vai falar de .NET só, porque Java está morrendo aí na plataforma, pelo menos é o direcionamento que a gente está vendo, né, está observando. Então são evoluções de stack lá por baixo, então coisas que, por exemplo, o .NET evoluiu e mudou, e aí tem um grande trabalho da engenharia, por exemplo, para tornar isso transparente para vocês. Ou seja, vocês não precisam mexer em nada no código para que a plataforma rode uma nova versão de .NET, por exemplo. São melhorias, mudanças estruturais às vezes, né? Quando a gente, por exemplo, entrou com o mobile, a OutSystems entrou na P10 com o mobile nativo, né? Lá. E inovações da plataforma, tá? Não é bicho de sete cabeças, mas é coisa séria, e a gente tem que agradecer e dar um muito obrigado aqui para o time de engenharia da OutSystems, por quê? Muitas das coisas que poderiam gerar breaking changes, né, que são atualizações lá por baixo, mudanças, sei lá, o Entity Framework mudou, agora você tem que instanciar de uma forma, antes você instanciava de outra. Essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com a plataforma OutSystems, né, ou com plataformas low code, é que ela abstrai isso que está acontecendo lá por trás, tá? E aí, quando você faz um upgrade, a engenharia se esforça ao máximo, e eu tenho, né, acho que certeza disso daí, eles se esforçam ao máximo para que você não tenha que alterar o seu código para adaptar aquelas mudanças, aquelas alterações tecnológicas que ocorreram, tá? Então, eu acho que a cada upgrade desses de Major, né, e mesmo, talvez, às vezes os de Minor, a gente está falando em centenas, às vezes, de alterações que você não precisa fazer porque a plataforma vai fazer lá por baixo, ok? E ela faz isso e você nem nota, né? Às vezes a forma como um parâmetro é passado para dentro de uma query, sei lá, aspectos de segurança, tá? Ela trata de pegar o nosso código visual, OutSystems, e quando for recompilar ele ou recriar ele em .NET, né, ela já faz os ajustes aí necessários que a gente falou. Então, é um trabalho brutal que eles devem fazer por baixo, e isso já tira um grande peso dos developers, ok? Alguns passos, a gente vai dividir aqui em alguns passos essa apresentação, e o primeiro passo é esse aqui de planejar e entender impactos, tá? Gente, aqui não tem muito como fugir quando a gente fala de um upgrade de Major Version, do que? Do freeze. E o que é o freeze? Vocês vão ter que aceitar de forma parcial, total ou faseada que vai ter um período onde vocês não vão poder mais desenvolver nos ambientes de dev, qualidade, pré-prod e produção. Okay? Então, há várias formas de fazer isso para você, desde... tem empresas que são muito conservadoras e dizem, não, é um mês de upgrade, então eu vou fazer o freeze total, ninguém mais desenvolve nada nesse mês, porque a gente vai focar em fazer o upgrade, corrigir as breaking changes ou retestar a aplicação, para ir ponta a ponta e sincronizar todos os ambientes aqui, né, com a versão atualizada, a versão upgrade, tá? Existem técnicas para você fazer isso de forma gradual, ou seja, você não para o seu time de desenvolvimento e consegue ir fazendo o upgrade de forma faseada, ok? Mas planejamento, entender os impactos, tá? É tudo. Mais uma vez, quando a gente fala de impactos, ninguém aqui está falando de nada que esteja escondido e que só os MVPs, os técnicos, OutSystems têm acesso, tá? É tudo documentação pública e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui, ok? Outro ponto também importante, entender, né, com as áreas de negócio, times de governança, qual que é o downtime aceitável, né?
desse teu upgrade. E quando a gente fala de downtime, a gente está falando do quê? Daquele tempo que potencialmente a aplicação vai ficar dando erro ou está até totalmente indisponível, ok? E aí, a plataforma, tá, permite, tá, em cenários onde você tem a infraestrutura ideal para o fazer, ela permite que você faça upgrades com zero ou baixo downtime, ou seja, você não precisa ter os seus usuários sendo impactados, né, por um upgrade que pode demorar 6, 4, 5, sei lá, 10 horas, né? E quando a gente pensa num upgrade, eu tenho que pensar que eu tenho tempo de execução das tarefas que eu tenho que executar, compilação das soluções, e também tenho que pensar que eu vou ter os meus testes. Então eu não vou simplesmente fazer o upgrade, ir para casa e acabou. Não, você vai ter que ter uma estratégia de testes, de validação, para garantir que o teu upgrade, não, pelo menos os smoke tests, como a gente chama, para garantir que o teu upgrade está rodando. Mas, fato é que, se a empresa tiver que ter alta disponibilidade, que não pode ter downtime, existem formas de você fazer o upgrade para que o teu usuário final não seja impactado, ou que você reduza ao máximo possível a chance disso acontecer. E como é que isso é feito? Ok? Você basicamente tem que ter o que a gente chama de load balancer, né? Que imagina que é a aplicação do Itaú, né? Todo mundo acessa itaú.com.br. Então, quando um request bate lá nesse servidor, lá nesse load balancer do Itaú, você vai ter um mínimo ali 2 front-end servers, né? Estou chutando, né? Obviamente. Mas 2 front-end servers, né, que estão servindo aquela aplicação e que os usuários são direcionados para cada um daqueles front-ends, ok? O que você pode fazer? Você pode ter uma estratégia de manda o teu load balancer apontar somente para o teu front-end A, tá? Eu estou simplificando, tá? Tem uma série de passos por baixo, mas você pode dizer, sempre que chega um pedido aqui no Itaú.com, eu vou mandar para o front-end número 1, tá? Faço o upgrade no front-end número 2, executando alguns passos lá, tá, para garantir que o primeiro front-end ele não recebe a versão atual da plataforma. Faço o upgrade no front-end 2, faço os meus smoke tests no front-end 2. E aí você vai ter que ter formas de fazer isso pela tua rede interna, porque isso não vai estar exposto pelo load balancer e por aí vai. Se ficar tudo ok, perfeito, você manda o load balancer apontar para o teu front-end 2 e aí tira o front-end 1 da jogada para fazer o upgrade dele, ver se está tudo ok, ficou tudo bem e retestar, tá? É uma versão simplificada, tá? Eu dei mais um overview. Existem passos também lá de como fazer isso daí, mas fato é possível você fazer esse tipo de coisa, tá? Então, a plataforma permite que você possa ter os front-ends através de zonas, balanceamento de carga, load balancer, tá? Você pode fazer uns reapontamentos para garantir que primeiro você faz upgrade de alguns e depois você faz upgrade de outros. Quando a gente fala disso, tem que pensar que todas as dependências deles, né, elas têm que estar espelhadas. Então, se eu tenho uma arquitetura onde eu tenho 2 front-ends, depois eu tenho mais 2 máquinas para servir execução de processos e timers, máquinas de mobile, sei lá, você tem que ter toda essa estrutura balanceada para poder conseguir fazer isso. E eu dei um cenário simples, né? Se a gente falar do Itaú, obviamente eles não têm 2 máquinas lá, né? Mas deve ter, sei lá, 70 máquinas servindo, né? Estou chutando aqui, mas então eu faria o quê? Upgrade de 35 e depois upgrade das outras 35. Tá? É uma versão simplificada, né? É uma explicação simplificada, mas é possível, ok? Você fazer isso com uma plataforma. E por isso é importante, né, você entender qual que é o downtime aceitável. Tem empresas que vão te dizer, não, essa aplicação roda das 8 às só horário comercial, então final de semana eu posso desligar. Tá? Agora tem empresas que vão dizer, não, eu tenho candidatos, né, como a gente tem aí cliente, eu tenho candidatos se candidatando a uma vaga no sistema Quem é OutSystems às 4 da manhã. E eu tenho um deadline para entregar esse processo, então às vezes não é aceitável ter o teu downtime. Tá? Passo número 3, mapeie as breaking changes que são mapeáveis. O que são as breaking changes que são mapeáveis? Existe um documento, na verdade são vários documentos, né, para cada versão de A para B, né, lá no site da OutSystems, que explica quais são as breaking changes em cada área, tá, que a gente tem aqui
da plataforma. Ou seja, desculpa, em cada área onde eles já sabem, né, que você vai ter que rever a sua aplicação. Tá? Mas, Rafael, você disse que o pessoal da engenharia faz o máximo possível lá para você não ter que alterar o código e rever e reconstruir, por aí vai. Sim, mas volta e meia, né, você vai, algumas coisas eles realmente não vão ter como converter ou te ajudar. Tá? Mas se a gente pensar no que já é feito automático, eu acho que ainda existe uma grande vantagem. Tá? Então, o que eu falei do mapas mapeáveis? Isso aqui é sem segredo. Você vai abrir um Excel, você vai percorrer esse documento e vai colocar cada um daqueles pontos e começar a mapear qual é a chance daquele ponto que está sendo explicado ali existir na sua aplicação daquela breaking change, existir em em uma ou mais aplicações que você tenha instaladas nos seus servidores, ok? Então, você faz o mapeamento, depois você pode colocar ali, que é o que eu costumo fazer, uma coluna para você entender qual que é o impacto daquilo, qual que é a complexidade, qual que é o número de ocorrências, né? Então, imagina que tem uma ação lá que mudou que vai ser deprecated. Tá? E aí você vai lá e faz um find usages e vê que tem 300 ocorrências daquela ação. Isso vai te ajudar a depois, uma forma, né, de um Excel, de você atacar tudo que tem mais impactos e mais ocorrências. Né? Também ajuda a dividir essa tarefa de refaturação e de upgrade até por mais pessoas do teu time. Tá? Mas a primeira coisa é checar esse documento aqui, e você, checar esse documento e você mapear isso tudo num arquivo Excel com algumas colunas para te ajudar a priorizar e distribuir o trabalho. Okay? Identifique as aplicáveis, né? Então, mapeando risco e criticidade, a gente falou um pouquinho ali no outro slide. E aqui, uma coisa que vai te ajudar muito mesmo é o Find Users da plataforma, tá? Não, assim, se existirem breaking changes relacionadas com Integration Studio, né? Código .NET customizado, extensões, também tem que abrir o Integration Studio, mas se não existir nada lá, eu diria que vocês não precisam se preocupar, tá? E também olhar para um pouco de integrações, né? A gente está olhando aqui um exemplo de uma breaking change, que foi a built-in function getBrowserType was removed, né? Então, eles mudaram para uma outra ação. Então, meio que fazer um find and replace dessa ação, tá? Esse bonequinho aqui, ele representa o quê? Apesar dele não ser complexo, né? Apesar de não ser complexo não, mas apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, tem upgrades que vão ser bem custosos, tá? Eu já fiz upgrades de plataforma de, sei lá, 2, 3 semanas, tá, para fazer o upgrade, até fazer upgrades que duraram 2, 3 meses. Acho que eu não fiz nada maior que isso. E aí também tem aquela, né, quantas pessoas vão trabalhar, se é uma pessoa só, refaturando, qual que é o tamanho, número de spaces, número de breaking changes, mas pode dar algum trabalho sim, ok? Como a gente falou lá também, o time de engenharia, eles conseguem já mapear muita coisa, mas nem tudo escapa. E aqui tem alguns exemplos, né? Desculpa, nem tudo eles conseguem capturar e resolver e garantir que é feito o upgrade automático, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de coisas que podem gerar uma breaking change inesperada e que eles não consigam mapear, né? Porque a gente falou se preparem para as não mapeáveis, tá? Então, os developers são criativos e às vezes tem combinações que eles fazem de utilização de widgets, de ações, e que podem gerar um efeito inesperado, tá? E acho que um dos principais que o pessoal não se atenta, e volta e meia a gente é chamado, e daí para intervir, para ajudar, tem a ver com o Forge. Quando a gente baixa, e hoje já está até melhor, né? A gente já tem meio que uma classificação. No Forge você tem, que é o repositório de componentes lá da plataforma, você tem componentes que são os componentes suportados pela OutSystems e que estão lá disponíveis para fazer download. Quando a gente tem um componente suportado, significa que quando tiver uma versão 10 para 11, a engenharia da OutSystems, o time da OutSystems, whatever, quem for lá, eles vão garantir que existe uma versão compatível com a nova versão
né, daquele componente. Agora, e os outros, que são desenvolvidos pelos programadores, com toda a boa intenção de comunidade, de ajudar outras pessoas, né? Mas que o programador, às vezes, pode colocar lá uma DLL que tem um licenciamento que você não sabe, né? Então, tem que ter algum cuidado com isso. E ele pode colocar lá uma DLL que, com um upgrade de plataforma, deixa de funcionar. Um código .NET, né, que vai gerar uma breaking change. Então, esse tipo de coisa pode acontecer quando a gente fala de mobile também, né? Isso também é aplicável, plugins lá do Cordova, né, para a gente trabalhar com mobile. Então, lembrem que pode ter coisas do Forge que, quando migrar, possam tenham de ser refatoradas, tá? Lá no Rio de Janeiro a gente pegou um projeto num cliente lá uns 3, 4 anos atrás, acho já. Mais ou menos isso. E que havia um conector de Oracle que tinha sido utilizado e aí não era mais compatível com a versão do .NET. Então você tem que ir lá modificar e aquilo era utilizado em tudo. A aplicação espirrava, aquele conector de Oracle era utilizado, tá? Então, teve que ser refatorado, mas se conseguiu, o upgrade correu bem, ficou tudo ok, tá? Eu vou dar mais uns exemplos mais legais, um pouquinho mais à frente, mas lembrem do Forte porque tem coisas ali que podem gerar as breaking changes para vocês, tá? E aqui vem um dos também muito importantes, que não confiem. Imagine que vocês batem lá o olho, né, naquela lista, batem o olho lá naquela lista e tipo, eu acho que não tem nada aqui, isso está tudo bem, está tudo funcionando, não tem problema nenhum. Não confiem cegamente nisso, ok? E quando fizeram o upgrade, não basta só percorrer a lista, vocês vão ter que fazer o upgrade, vocês vão ter que testar a aplicação para garantir que não está escapando nada. Rafa, eu vou fazer isso no meu ambiente de desenvolvimento, e aí todo mundo fica parado, eu posso estragar o meu ambiente de desenvolvimento que está bem configurado e tal. Não, a recomendação não é essa. A recomendação é o quê? Utilizando também lá documentos públicos, né? Você tem como clonar um ambiente, tá? E a OutSystems é muito legal nesse aspecto aqui, porque todo o teu código-fonte está onde? Na base de dados. Você não tem um GitHub, algo desse gênero que você tenha que guardar o repositório. Então, se eu clonar minha base de dados e executar esses steps aqui, tá? A gente consegue fazer o quê? Pega o ambiente de dev, clona ele, faz os reapontamentos, algum setup de host, alguma site property, né, que esteja apontando para aquele ambiente, enfim. E aí você faz o upgrade em cima dele. Então eu diria o quê? Você roda o upgrade lá, corre atrás de corrigir as breaking changes. Pode também fazer de forma diferente, tipo, se você conseguir corrigir a breaking change já na versão atual da plataforma, deixando ela compatível, né, com o teu código. Mas geralmente o que a gente faz o upgrade lá, começa a corrigir as breaking changes. Quando você cessa e entende que tudo que você tinha mapeado já está ok, testa as aplicações, começa a testar as aplicações, tenta identificar algum problema, alguma coisa que possa ter escapado, e aí sim você parte para outro ambiente, tá? Os cenários comuns aqui são, tem pessoas que pegam o ambiente de dev original, fazem um upgrade, daí puxam a solution do dev migrado para lá. Tem gente que pega e mata aquele ambiente antigo de dev e assume o novo ambiente upgraded como o ambiente oficial, tá? Então tem várias estratégias. Eu já vi empresas que tipo foram clonando os ambientes e aí quando passado, sei lá, um mês que estava tudo ok ou uma semana que estava tudo ok, aí eles foram matando as outras VMs ou as outras instâncias da Amazon, né, daqueles ambientes que eram os backup. Então, não façam isso, não se armem em heróis. E tipo, não, eu vou fazer em dev e tal, e acabou, e bora, e sigam, tá? Utilizem esse documento aqui para você poder clonar e fazer isso em cima de um ambiente isolado, ok? Isso aqui, enfim, eu acho que não precisa nem reforçar muito, né? Mas testar muito, né? E ter um bom plano de testes, de novo, devidamente priorizado por criticidade, impacto, né? É um CSS que pode quebrar aqui, beleza. Não, é uma coisa que pode impedir a minha empresa de faturar e me gerar um problema bizarro
e até um processo de um cliente meu. Então, isso tudo tem que ser tido em consideração, tá? E aí utilizem o que a plataforma já traz, que é o Service Center. Eu costumo fazer isso, observar quando eu comecei o upgrade, a hora exata que eu comecei o upgrade, para verificar se começam a aparecer logs diferentes no Service Center, tá? Que não apareciam antes, porque isso pode evidenciar alguma coisa que escapou, alguma configuração, ou alguma coisa que eu até não previa, e às vezes pode acontecer só em produção, tá? Isso aqui também tem a ver com maturidade das empresas em termos da infraestrutura, da governança e por aí vai. Aquelas empresas que conseguem ter um ambiente pré-prod, com os dados refletidos, né, de produção, com alguma máscara lá de dados confidenciais e por aí vai, geralmente você consegue reduzir mais o risco, né? Mas pode ser que você tenha lá um upgrade e comecem a aparecer erros no Service Center que você tenha que reagir ali trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas o trabalho, quanto melhor for o trabalho anterior, mais tranquilo você vai botar a cabeça no travesseiro, tá? Multibrowser, principalmente se vocês têm front, né, que você não consegue controlar o browser que acessa esse front. Então, lembre de fazer testes de multibrowser também, sempre que aplicável. Chrome Console, JavaScript, não só olhar para a tela ali bonitinha se está renderizando, mas também dar uma olhada se por baixo não está ocorrendo nenhum erro de JavaScript, alguma dependência, algum erro 404 de algum resource que vocês não tinham esse problema na versão anterior. Então, estressem esses cenários também. A gente meio que, às vezes, esquece, né, de ver isso. Eu costumo, quando a gente tem principalmente muito acesso, né, a gente tem aplicações aí com milhões de usuários acessando diariamente, a gente costuma até fazer um mapeamento de tempo de load time daquela página, para depois do upgrade ver se mudou muito o tempo de load time, se melhorou, se piorou, né? Então tenham cuidado com isso daí. E agora a gente tem que cada vez mais ter isso aí em mente, né? E aí a OutSystems já tem feito um esforço para colocar alguns artigos que ajudam a dar o caminho das pedras para você testar suas aplicações em ferramentas de automação de teste para mobile, tá? Então, Amazon Device Farm, enfim, e outras alternativas. Quando você tem aplicação mobile também, tem que pensar em testar ele em multi-device, tá? E aí, você tem aqui alguns complicadores maiores, né? Porque, enfim, o mobile você tem ele instalado nos devices de cada uma das pessoas que instalou, né, o aplicativo, né? Quando você tem uma aplicação web, você meio que pode fechar a porta, fechar lá o front e acabou. Então, estratégias que você pode utilizar aqui criar alguma feature no mobile, por exemplo, para você poder fazer essa intervenção, para você botar ele em modo de manutenção, né? Aí, Rafa, eu vou botar uma site property lá, que daí quando ele abre o mobile, ele vê se ele está em under maintenance, e aí eu mando para uma telinha dizendo que está em manutenção. Então, tem esse tipo de estratégia, tem outros tipos de estratégias, mas lembrem do mobile e cada vez ele vai ser mais presente, tá? E eu acho que... Onde é que está? Desculpem. Aqui. Testar. Alguns exemplos de breaking changes, assim, no mínimo engraçadas, que eu já peguei aí no passado, tá? Existe uma versão da plataforma que deixou de suportar DLLs 32 bits. E lá atrás, então eu já trabalho com OutSystems desde 2006, sei lá. Lá atrás existia a forma de se conectar com o SAP, era uma DLL em .NET, que você encapsulava numa extensão e daí você, enfim, conseguia se comunicar com o SAP, tá? Só que essa DLL só rodava em 32 bits e a plataforma deixou de suportar. Então, o que você tinha aqui? Você tinha os módulos, né, da tua aplicação que chamavam a extensão, né, via uma chamada de action normal, que essa extensão, por sua vez, encapsulava essa DLL de 32 bits. Tá? Como é que a gente resolveu essa breaking change aqui? Existiam outras maneiras, né, mas foi a maneira que a gente encontrou na altura, e eu achei até, enfim, eu trouxe aqui para a apresentação porque eu achei bem engraçada aí a forma como a gente conseguiu resolver. Então, como é que a gente fez isso daqui?
Eu continuei a ter ela 32 bits porque o fornecedor não suportava ainda a versão em 64. Tá? Quando a gente instala uma aplicação OutSystems num servidor .NET, essas aplicações, eu não estou falando de Docker nem nada, a gente não está chegando aqui, mas um cenário comum, tá? Elas vão ficar debaixo de uma application pool do .NET, lá do Internet Information Service, servidor, né? E essa application pool, ela pode rodar em compatibility mode para suportar rodar 32 bits. Então a plataforma, né, mudou isso daí, mas o .NET permitia você deixar a application pool rodando em compatibility mode. Tá, Rafael, então era só mudar para compatibility e segue a tua vida. Não, se eu mudasse isso daqui eu tinha que garantir que todas as outras soluções, né, todas as outras aplicações não iam ser impactadas. Então como é que a gente isolou o problema? Ao invés de eu chamar uma action no Integration Studio que chamava DLL, nós fizemos o quê? Existia essa action aqui, a mesma, né, no Integration Studio, que encapsulava a DLL, mas daí nós criamos um módulo, um space lá na plataforma, tá? Que fazia chamada a essa action, que chamava por sua vez o conector 32 bits, ok? E essa application que expunha o web service, nós isolamos ele numa application pool separada. Então você tinha a application pool default da plataforma, onde você tinha todas as outras soluções instaladas, e você tinha essa daqui que a gente chamou de fallback 32 bits. E aí, como é que a gente resolveu isso daqui? Ao invés dos módulos chamarem isso via extensão, eles chamavam via web service esse módulo aqui, para fazer o que tinha que ser feito lá no SAP, e devolver para o módulo aqui a resposta. Ao fazer isso daqui, a gente não tem, né? Porque lembrem que quando eu consumo isso daqui para cá, lá na pastinha do IS, o que ele vai fazer? Ele vai copiar essa DLL para dentro dessa pasta aqui, que está debaixo do Application Pool. Então, ao fazer isso daqui, eu não tenho essa cópia. Por quê? Porque eu estou chamando um serviço como se ele fosse um serviço externo. Então, daqui para cá não havia contexto 32 ou 64 bits. Eu chamo isso aqui via Web Service, ele está em Application Pool Compatibility Mode, vai rodar lá o código em 32 bits, processa, devolve a resposta, e daqui para cá eu estou devolvendo a resposta como se fosse um Web Service dos Correios, do governo, sei lá. Então, essa foi a forma que a gente, né, utilizou para contornar esse problema, ok? Mais tarde a plataforma depois passou a ter conectores nativos, né, de SAP, mas esse foi um caso aí que a gente teve no passado. Outros exemplos de breaking changes também, né? Lembrando já das antigas, assim. A gente hoje já está mal acostumado, né? Você bota o nome na página e ela vai ficar lá, né? Minha página.spx. Lá na versão 3.0 e 3.1, quando eu comecei a trabalhar com a plataforma, você não controla, não era assim. As páginas, quando elas eram publicadas, elas tinham um nome tipo Node 23, Node 484. Então, que tipo de breaking changes isso daqui gerou? Coisas marteladas, né, no código, hard-coded, e também até URLs que os usuários guardavam no favorito das máquinas, a gente tinha que dizer: quem tem essa página aqui de listagem de pedidos no favoritos, por favor, aponte agora para /minha aplicação, /meus pedidos.spx. Então esse é o tipo de breaking change que já ocorreu no passado. Outra, versão de jQuery, né? Que a plataforma encapsula lá por baixo. Quando a plataforma deixou de utilizar uma versão base do jQuery, quem construiu componentes com uma versão diferenciada teve que mudar ou criar um branch específico, tá, do jQuery para continuar a rodar e a suportar as soluções. Esse aqui é do Oracle que eu falei, né? Então foi um cliente no Rio de Janeiro que a gente teve que mudar um conector do Oracle que estava no Forte, então era um conector público, foi feito por um developer e que não era suportado pela OutSystems, mas tudo se resolveu. Então, ele assustou muito o cliente, porque ele era muito utilizado mesmo, mas se conseguiu resolver sem problema, ok? E, por exemplo, né, em determinado momento eu acho que mudou a forma como o local onde as imagens, né, elas eram deployed. Então, quando você coloca uma imagem no seu space A, ele vai ficar em /servidor, /space A, /img e / o nome da imagem. Isso já mudou no passado, teve uma alteração
relacionada no passado, e aí você tem que fazer um find and replace, né, para ajustar esse tipo de coisa. Tá? Então, são alguns exemplos aqui de breaking changes que eu lembro. A mais arrojada, eu acho que foi aquela lá que a gente falou, e a mais chata, né, porque tinha muitas ocorrências, foi essa daqui do Oracle Connector. Mas tudo ficou resolvido, né, e a plataforma está lá rodando perfeitamente. Eu acho que... Referência online, então, reforçando, esse documento aqui, alguns dos prints que eu tirei aqui, eles vêm desse documento, tá? E ele fala da estratégia de upgrade parcial, faseado, freeze, como é que você pode fazer, aponta para outros documentos como, por exemplo, o de clonagem, né, de máquina, para você criar uma máquina diferenciada, mas nada aqui não está público, óbvio. Tem aí a gente já quebrou muita cabeça para fazer alguns upgrades, então foi isso que eu procurei trazer aqui para vocês de diferencial, tá? Mas existe essa informação pública, bem como também os documentos de breaking change de cada versão, né? 9 para 10, 10 para 11 e por aí vai, ok? Eu acho que é isso. Esse aqui é um projeto que eu estou lançando aqui no Brasil, então totalmente focado em OutSystems. Quem quiser também se inscrever, podem se inscrever lá. A gente tem trazido alguns vídeos aí, alguns materiais diferenciados de performance, dicas de performance para a plataforma. Deve lançar muito mais coisa aí no decorrer do tempo. Tá? Ele está muito relacionado com o fato de não existir material em português. Eu já fui um dos formadores oficiais da plataforma no passado, quando eu trabalhei com OutSystems aqui no Brasil, e às vezes eu via assim grandes diamantes, né, ou potenciais diamantes na plataforma que morriam na praia porque não existia material em inglês. Né? É uma coisa global, eu acho que é uma coisa que a OutSystems entende que existe essa dificuldade, com certeza eles estão olhando para isso, mas a minha forma de ajudar tem sido aí nos últimos meses, né, tentar trazer mais conteúdo em português aí também para a comunidade, tá? Porque realmente eu mesmo tive problema com inglês no meu trajeto, eu conto isso num dos vídeos que eu fiz aí, ultrapassei, tenho procurado melhorar aí cada vez mais, estou muito longe ainda de ter um inglês legal, mas foi uma dificuldade e eu já vi muita gente, infelizmente, tipo, morrer na praia porque não tinha a questão do inglês e aí a gente está tentando ajudar nesse sentido, tá? Então, isso aqui é só mesmo uma sugestão, não precisa fazer nada disso daqui. A nossa plataforma de comunicação, né, é o Meetup, mas, enfim, fica aqui também o link para o projeto. E eu acho que é só isso. Obrigado. Perguntas? Eu não vou bater contato, não se preocupe. Então, quando eu for fazer uma migração, por exemplo, eu quero migrar da 8, da 9, sei lá, para 10, para 11, vamos dizer assim. Eu tenho que seguir 8, 9, 10, ou eu consigo pular da 8 para 11? Eu já vi casos onde meio que, de versões específicas, que você conseguia fazer um salto maior. Mas acho que a regra é você migra da 8 para 9, daí da 9 para 10 e da 10 para 11. Tá? Já faz algum tempo que eu não faço upgrades, mas os que eu fiz, eu já fiz esses de duas versões, né? E foi feito dessa forma. Você faz do A para o B e do B para o C. Tá? E aí isso é um cuidado também, né? Eu preciso migrar, em algum momento você vai ter que migrar, porque senão você deixa de ser suportado pela OutSystems. Tá? E é legítimo, assim, é uma coisa que eles têm em contrato, né, que faz sentido, tem todo um racional por trás. Outras empresas também fazem isso, porque eles não podem, enfim, eles têm que evoluir a plataforma e se adequar ao que o mercado está pedindo agora. E às vezes você tem que forçar para que as pessoas possam, né, enfim, não parar o produto no tempo, né, e prejudicar quem quer consumir coisa nova. Então existe aí um limite, né, eu acho que é de duas versões, para você seguir e respeitar, vamos dizer.
Uma hora vai ter que migrar. Uma hora vocês vão ter que migrar. E aí, tem uma dica aqui muito legal, e não tem problema nenhum em falar isso sendo MVP. Eu estou aqui não para maquiar nada, eu estou aqui para trazer coisas para vocês adotarem e continuarem utilizando a plataforma. Então, Rafael, saiu a 12, né? Agora em outubro. A princípio eles devem lançar ou anunciar a próxima versão. Não sei se vai se chamar 12, às vezes as empresas mudam, né? A estratégia aí, que nem o iPhone, né? Virou o X, enfim, aí tem essas paradas aí. Mas, Rafael, saiu a versão nova. Vou saltar para ela e já vou migrar e upgrade, não sei o que. Não, eu não costumo fazer isso. Então, a gente procura fazer o quê? Observa um tempo de maturação dessa nova versão. A Personal Environment ajuda muito, tem ajudado muito a amadurecer, porque quando migra de uma versão para outra, os Personal Environments começam rapidamente já a ser subidos numa versão nova da plataforma, e isso faz com que a comunidade que utiliza Personal comece a estressar essas versões, detectar problemas que às vezes os clientes demorariam para encontrar, então tem ajudado muito. Mas a minha dica é não saltar assim, tipo 1 ou 2 meses depois do lançamento, já saltar para o upgrade. Tá? Procurem dar um tempo de maturação dessa versão, para depois, aí sim, saltar. Por que eu migro de uma versão para outra? Ou por obrigatoriedade, porque eu vou perder o meu suporte, né? Ou para me beneficiar de atualizações tecnológicas que são trazidas nessa versão nova. Tá? Agora, efetivamente, a gente, né, não recomenda já saltar logo. Né? Deixa, dá um tempo de maturação. Tem clientes que têm uma fábrica muito menor, muito mais controlada, então para eles é mais cômodo, é menos arriscado eles já fazerem um upgrade mais rápido, são os early adopters. Né? Às vezes eles até estão participando do beta, então quando eles já chegam lá, já teve ambientes deles que foram migrados de teste, né? E ajudaram até o Systems a melhorar o produto e deixar ele mais consistente. Mas se você tem uma fábrica, uma factory grande, muitos módulos, deixa ele dar o tempo de maturação ali e aí migra um pouco mais tarde. Mas também não estende muito, né? Não estende muito porque, enfim, você pode daí ter um upgrade muito mais complexo. Ok? Mais perguntas? Não sei se necessariamente num contexto de atualização, né? Mas se você quiser mudar, por exemplo, a stack, tem procedimento para isso? De Java para .NET? Olha, eu não fiz de Java para .NET. Eu fiz vocês veem que eu não tenho barba, não tenho quase nada, né? Mas cresceu uns 4, 5 pelinhos no peito, assim. Eu fiz que foi de SQL Server para Oracle. Então era um cliente .NET e a gente migrou todo o metamodelo, todas as paradas de SQL para Oracle. Java para .NET, eu entendo, e o que eu já ouvi falar, não me aprofundei muito porque a gente não tem nenhum cliente hoje em Java, mas eu entendo que a plataforma, que a OutSystems provavelmente vai ter alguma coisa, alguma estratégia, algum acelerador para ajudar nesses passos, tá? Para quem tem essa versão. Mas eu não consigo assim te dizer com precisão qual que vai ser a estratégia. Tá? Eu nunca fiz. Eu nunca fiz nenhum. Eu acho que eu vi algum artigo, alguma coisa pública alguns meses atrás, falando dessa migração de stack de um para o outro. Acho que era até uma empresa de consultoria. Mas eu não sei se aquilo era a forma deles, eles encontraram um meio de fazer, ou se era uma coisa oficial da OutSystems. Na essência, o que vai acontecer, né? Todo o teu código-fonte, ele está onde? Está na base de dados. Se você baixar o código-fonte, os OMLs, o OML é agnóstico, né, de plataforma. Então eu entendo, né, que na essência você vai ter alguma coisa como, se eu instalar ele, se ele estava no Java, eu compilar aqueles OMLs no ambiente .NET, o que acontece às vezes, né, tem gente que faz produto principalmente, e você quer instalar ou módulos, né, você instala em clientes diferentes, desde que tenha compatibilidade, que você não tenha nada hardcoded lá apontando para JSF, SPX e tal.
o grande segredo, eu acho que é o quê? Lá por baixo você ter a forma como a base de dados é modelada e como ele acessa, né? É que você, quando faz o restore do Java, que não vai ser SQL Server, né? Do Java, você vai fazer o restore lá da base de dados que você tem lá do Oracle, sei lá, para um Oracle que vai ser utilizado em .NET ou para, enfim. Eu acho que o grande segredo ali é entender se existem coisas na modelagem de dados do Java, tá? Na forma como a plataforma injeta as coisas no metamodelo no Java, que vão ser diferentes do .NET. Tá? Eu acho que isso é o grande chabu aí da coisa. Se a gente olhar para aquele upgrade, não upgrade, a migração, né, de SQL para Oracle, eu lembro, por exemplo, que no SQL você tem muito mais espaço para dar um nome para os objetos, as tabelas. E a plataforma coloca aquele OS, USR, 3 letras, né? E aí um nome gigantão. No Oracle, não. Você tem uma limitação lá de número de caracteres. Pelo menos era assim há uns 3 anos atrás quando eu fiz isso. Então, haviam passos de mudança de um para o outro que eram o quê? Você pegar a tabela que estava no SQL Server, que era grandalhona, encurtar ela para um nome na migração para o Oracle, e lá no metamodelo da plataforma, onde você tem apontamento de tabela lógica para tabela física, ver se aquele encurtamento não gerou duplicidade, né? Porque se imagina você tem OS, USR, LQ6, pedido, daí você tem a pedido item. Se você encurtou para pedido, você pode ter umas 4 com pedido. Então, checar essa compatibilidade lá, reapontar para deixar tudo rodando. Então, eu acho que o grande segredo aí tem a ver muito mais com a modelagem de dados. E aí vai entrar em questões como, eu aceito abdicar das versões antigas dos OMLs, né? Ou seja, eu posso pegar uma solution que estava instalada em Java, no meu ambiente de dev, e subir nesse outro ambiente, daí aquele meu Service Center, o meu Lifetime vai ter só uma versão, né, de cada space. Isso é aceitável, ou eu vou ter que conseguir guardar ou migrar esses OMLs mais antigos, porque eu posso ter que ver um código mais antigo. Tá? Então, acho que a grande sacada está muito conectada à base de dados. Se a gente pensar, a forma como uma aplicação Java se conecta e ela mapeia e constrói o metamodelo da plataforma com a forma como o .NET o faz. Né? Até porque história de procedure, ou triggers, ou a forma como você, por exemplo, eu lembro de uma, no Oracle, né, como ele tem as sequences, para criar os IDs, né, automáticos, né, para você ter os IDs alfanuméricos. Isso aí você não tem esse conceito no SQL, é um conceito diferenciado. Então, tem uma série de coisas aí a nível de base que eu acho que tem que ser tidas em consideração. Essa que eu acho que é a grande pegada. Tá? Mas, deu uma grande volta, eu sei. Mas é porque eu realmente não fiz, mas eu acho que a linha, né, a linha mais de ataque tem a ver com essa parte mais por baixo com o banco. Tá? É porque você não tem, né, SQL Server versão Java com SQL Server. Eu acho que é isso, mais essa linha. Aquele de SQL para Oracle já, como eu falei, cresceu uns 4, 5 pelinhos aqui, porque foi tenso. A gente fez, foi muito legal, mas bem pesado. Mundialmente, não tem algum case que já fez? Migrou de Java para... Eu não tenho conhecimento. Provavelmente alguém já o fez, né? Mas eu não tenho conhecimento. Então a gente teria que criar um ambiente aí já migrado, na mesma versão, para usar na versão 9, criar um outro ambiente na versão .NET. Ou até uma evoluída às vezes. E aí fazer a migração de dados de negócio. Aí depende. Os metadados você não ia conseguir fazer. Tem empresas que não utilizam o metamodelo da plataforma, não utilizam a modelagem de dados, criar tabelas na plataforma. Eu já passei por clientes que, por governança, por histórico, por cultura, chame do que quiser, você não vai ter tabelas modeladas em OutSystems. Você vai consumir via integration tabelas já existentes no sistema, ponto. Porque o DBA que cria é o Data Administrator lá,
tem uma pessoa que cada campinho novo ela vai avaliar se ele já não existe, se já não existe uma tabela e tal. Nesse ponto aí, ele pode até dar uma facilitada, né? Porque são reapontamentos, né? Então a base de dados ela está toda lá. Agora, num cenário onde você tem tabelas, né, na plataforma, criadas na plataforma, eu acho que esse é o mais a parte aí mais sensível, mais cascuda de fazer. Mas assim, são mais suposições porque efetivamente eu nunca fiz nenhuma, tá? Nesse sentido. E não tem problema nenhum. Vocês têm, com certeza, vocês têm coisas maravilhosas que vocês já fizeram aí na plataforma que eu nem sonho em fazer e coisas legais que talvez eu já tenha feito, né? Então, a plataforma saiu há muitos anos de você ter poucas funcionalidades e pessoas que conheciam ela toda na palma da mão, para você ter agora tipo especialistas em mobile, especialistas em BPT, especialistas em arquitetura, especialistas em performance, infraestrutura, né? Então ela deixou de ser já aquela coisa que tudo é que nem o Word, né? O monstro que o Word se tornou, e antigamente a gente mais ou menos sabia que alguém tinha as pessoas que dominavam ele. Então não tem problema nenhum a gente, né, não ter feito, não ter passado por isso. Mas eu acho que a plataforma que a OutSystems vai fazer um trabalho para tentar reduzir o impacto, né, desses clientes aí que tem o Java para o .NET. Fugindo, acho que um pouco mais acreditando nesse tema do Java, né? Existe algum posicionamento oficial da OutSystems sobre o porquê disso? Porque existe também o risco, né? Quem trabalha vai migrar, de repente vai deixar de usar a plataforma. Isso tem muito a ver com quantidade de clientes que tinham Java e .NET. E aí pensa assim, numa equipe de engenharia você ter que duplicar uma grande parte da equipe para suportar o stack Java, que tem um número baixo de clientes, tá? E a equipe vai custar 500 mil euros por mês, tá? Estou chutando. E você tem uma equipe que vai custar também 500 mil euros para suportar o stack .NET. Então essa duplicidade aí de times, né? Porque eu acho que isso existia lá e existe, né, lá, face a percentual de clientes que utilizam Java, percentual de clientes que utilizam .NET, acho que isso chegou num determinado ponto que eles optaram por virar para o outro lado. Isso é a visão que eu tenho. Outros fatores provavelmente estão relacionados com complexidade também de manter o Java, tá? E algum direcionamento também deles ficarem mais conectados com Microsoft e evoluir o produto deles mais no stack. Tá? Porque se a gente pensar na estrutura, né, que eles devem ter duplicada, deve ser uma coisa assim muito pesada. Eu acho que gera talvez um custo para eles face a quantidade de pessoas que utilizam e potencialmente impede eles de fazerem evoluções. Quem já trabalhou com as duas sabe que nem tudo que existia no Java existia no .NET. Tá? Eu já fui para a prova de conceito que a gente chegava lá confiando que ia ter em Java, daí não tinha em Java. Lembro de um que era os Client Certificates, eu acho. Tá? Você tem em .NET e não tem em Java. Então... Mas também as versões eram primeiro lançadas no .NET, aí depois saiu... Foi evoluir. Foi sempre uma coisa... A própria Forge, né? Se a gente for ver quantos componentes que tem daí versão Java em .NET. É uma massa muito maior de .NET. Então, o .NET Core não tem a ver com isso também? Essa é a parte que eu falei de benefícios que eles possam ter. Não é o benefício, né? Emperrar a plataforma, a evolução da plataforma, né? Para manter o Java como ele é e pensar numa coisa para centralizar e levar tudo para o caminho só. Porque o .NET Core agora transformou a Microsoft também para trabalhar em outros ambientes de servidores, né? Essa é uma parte mais de evolução e caminho que eles estão tomando. Mas, para mim, assim, eu nunca fui da OutSystems lá em Portugal, tá? Eu já fui freelancer, já trabalhei lá dentro como freelancer, né? E a gente, assim, era evidente, né? A equipe duplicada. Mas acho que é um dos fatores esse, e outro tem a ver com esse direcionamento também.
fugindo um pouco aí da parte do grade, a maioria que já trabalha há algum tempo e tal. Você estava falando um pouco antes ali no Word sobre não ser especialista só em uma coisa agora, tem muita ramificação. Eu queria saber um pouco sobre cursos, certificações, essa parte assim, porque estou trabalhando tem mais ou menos 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, e eu vejo que tem pouco material. Realmente em inglês tem bastante material que você encontra, mas assim, você estudar só por aquele material, dependendo do que você for fazer, é um pouco complexo. Igual na empresa onde eu estou, tive aquele treinamento da própria System que tem lá, o bootcamp, é isso, e depois você já cai em projeto. Você tem que desenvolver. E não é tão simples assim, para quem já tem uma bagagem, para quem já tem uma experiência com .NET e tal. Eu estou vindo mais de uma outra área, eu sinto um pouco mais de dificuldade. Eu queria saber um pouco sobre cursos. Eu vi que lá no YouTube tem os cursos da Alchemia, mas eu queria saber se tem aqui no Brasil alguma coisa sobre cursos, como funciona a parte de certificações. Cursos. Existem os bootcamps oficiais, né, da OutSystems, que são bootcamps, ainda são de uma semana, né? Normalmente sim. Isso. São bootcamps de uma semana. Às vezes, para in-house, para as empresas, eles fazem um combinado e podem até estender o bootcamp com uma sessão de mentoring, ou uma aceleração, ou enablement, né? Você tem vários nomes para isso. Eu acho esse modelo muito legal porque evita que aconteça o que aconteceu ali com... Eu não estou aqui julgando empresa nenhuma, tá? Mas assim, a gente já viu os dois cenários no passado. Então evita que aconteça o que potencialmente aconteceu com você, que fez o treinamento e daí caiu lá na boca do leão, né? Para você se virar e fazer... Então, quando você tem o treinamento, eu acho que ele é legal, ele te dá uma base muito boa, mas o pós, ele tem que ser pensado com o perfil, né, de cada pessoa. Então, um pós legal de se fazer é o quê? Você termina o treinamento, potencialmente a mesma pessoa que faz o treinamento, ela faz um enablement. O que é esse enablement ou aceleração? Tem vários nomes para isso, ou mentoria. Ela vai guiar vocês na entrega dos primeiros projetos. Então, por exemplo, o Bootcamp, ele te dá um overview, fala um pouquinho de arquitetura, né? Mas ele não entra a fundo, né, em arquitetura de camadas, tal. Você tem muito material online, mas ele não entra a fundo. Então, o que uma ação pós-treinamento te ajuda? Você ser guiado por uma ou mais pessoas, né, a entregar os seus primeiros projetos. Então isso tem a ver com arquitetura, para você poder escalar a aplicação, para você não ter um problema, como eu já vi lá em Portugal. Eu entrei numa grande seguradora lá, com uma empresa que estava começando a trabalhar com OutSystems. Eles tinham 5 pessoas, gente, 5 pessoas trabalhando no mesmo space. E aí estavam xingando a plataforma porque perdia código, perdia no merge. Tipo assim, né? Mesmo você que está há pouco tempo, tipo, o caos, né? Tinham 5 pessoas mexendo no mesmo space. Eu cheguei lá, a galera tava xingando, vocês perdem o código, não dá pra confiar, tá, desse cara. Então assim, te ajuda a você dar, como é que eu entrego o primeiro projeto, o primeiro sprint, os primeiros módulos, né? De uma forma que a arquitetura já venha a nascer com pelo menos os alicerces ali, né, legais. Ajude a fazer uma boa divisão de trabalho, né, para você não ter muita coisa só num space só. Às vezes ajuda até você, eu já peguei muito isso daí. Às vezes a gente pega o consultor OutSystems e, gente, a gente não tem que saber tudo. E tenta forçar, às vezes, um cara que ele é muito mais front para trabalhar com integração, né? É como eu digo, se a gente avaliar a capacidade de um peixe subir uma árvore, ele vai ser inútil, né? Agora, se eu quiser avaliar um macaco de nadar, eu vou ter também o mesmo problema. Então, às vezes até você perceber na equipe para onde é que eu vou virar, né? Esse tipo de ação eu acho que ajuda, tá? Às vezes você entra numa empresa e tem aquele cara que vai dizer assim, o cara ou a mulher lá que... Não, eu sou coder, eu quero mexer em código. E aí ele já fica com aquele receio, mas OutSystems é tudo visual e tal. A gente já teve uma pessoa na equipe que a gente quase perdeu em um projeto, né, na área da minha empresa em si, que ele queria sair, desistir de OutSystems, e eu detectei que ia ter um monte de requisito de integração em .NET, que tinha que entrar lá e fazer, codificar em .NET e tal, e eu virei o cara pra lá, ponto, acabou. O cara amava OutSystems,
Porque ele conseguia agregar alto valor, disponibilizando as extensões lá, as coisas que ele fazia em .NET, né, via integration. Então, eu acho que isso tudo, né, ajuda. Então, tem gente que vai performar fazendo só o curso? Vai, mas vai depender do tipo de projeto que ele vai pegar, mais à frente, como ele vai ser assessorado, quem que vai guiar ele. Tá? Tem gente que faz o bootcamp e vai mexer com OutSystems só daqui a 6 meses. Né? Então, no Brasil, a gente tem os bootcamps oficiais, né, da OutSystems. Com certeza, né, existem modelos lá depois de aceleração, que seria esse pós, né? E aí tem muito, acho que é muito... o legal quando você vai fazer bootcamp, já pensa no projeto que você vai fazer e faz a sua mentoria baseada nesse projeto, porque daí tem alguém para te guiar, para te dar o caminho das pedras. De repente, essa pessoa te ajuda a entregar o primeiro, o segundo sprint, e no terceiro, aí já é você operando baseado naquele guideline que ele te deu. Tá? Treinamentos, outros treinamentos, a gente tem aquele... Gente, aquilo é uma coisa assim, super de improviso, né? Lá no canal da Digital, mas aquilo enfim, é uma coisa muito simplificada, só para dar algum material em português, tá? Não é oficial ainda, mas eu devo lançar um treinamento em outubro, tá? A gente ainda está entendendo essa demanda, né? Se os interessados, chegar em entender se eu faço um treinamento para quem nunca viu o OutSystems, ou se eu faço um treinamento para quem já conhece e quer aprofundar. Mas hoje, né, são os oficiais que a gente tem aqui na OutSystems. O que tem online em inglês, mas em português eu desconheço assim, mas acho que não tem mais nenhum parceiro, né, fazendo nada do Brasil, né? Não conheço não. Eu sei que tem alguns mais centralizados, mas disponíveis assim para web. Você é de consultoria ou é cliente? Trabalho em empresa mesmo. Empresa que utiliza. Às vezes, né, um cenário pode ser não sei se vai a tempo ainda, né, mas às vezes é um programa de mentoria, né, como a gente falou ali. Não, pelo menos ao meu ver, assim, é mais aquela. Você cai no primeiro projeto, é maçante? Mas você aprende. Aí você vai pro segundo e vai melhorando. Ao meu ver é o seguinte, você usar as técnicas certas, usar a forma mais simplificada para ter vamos dizer assim, uma performance melhor, para você não gerar códigos muito grandes e acabar perdendo. Ou ficar encapsulando tudo de mais alguma coisa, né, achando que macarrão, né, vira um espaguete. Exatamente, então é mais para você ter essa visão. Lá no seu canal, eu sei, tem outras pessoas também que eu já vi na internet que mostram o básico. Isso é bastante legal para quem está começando a ver, mas chega uma hora que aquilo... Você já viu tudo aquilo já no dia a dia, então você precisa de um passo a mais. E é nesse passo a mais que às vezes eu vejo. Lá onde mesmo onde eu trabalho, todo mundo chega num certo ponto que cada um vai para um lado. Eu consigo fazer um pouco melhor assim, eu faço melhor assim, mas é mais aquela questão mesmo, de você crescer corretamente. Né? Você poder usar a ferramenta, usufruir a ferramenta da melhor forma possível. Né, poder usar tudo que ela te permite fazer. Esse crescer corretamente, ele tem muito a ver com os seus alicerces iniciais. Você preparar, é que nem a casa, né? Se você preparar o fundamento bom, se você sabe que vai querer fazer ela com 4 andares, e vai querer fazer isso aos poucos, isso aí é a base. Então, aí isso tem a ver com, se eu já sei que eu vou chegar lá nos 4 andares, um trabalho de definição de arquitetura no começo. Para você deixar preparado. Então, hoje, tá, acho que das coisas mais sensíveis que você tem que cuidar ainda, tá, porque a capacidade de refaturação da plataforma não é tão boa, tem a ver com onde você cria, né, como você faz a separação das tabelas de base de dados. Porque hoje, do jeito que está, você não consegue refaturar e mudar a tabela de um lugar para o outro. Você tem que dar umas marteladas, tal. Até não sei se isso já não sei alguma coisa, mas cheira-me que vai sair ou já está muito perto de sair. Então, a escolha mais, acho que você tem que estressar mais assim no início do projeto, no momento atual da plataforma, é a separação do teu modelo de dados, tá? Uma organização dele para você garantir que ele está modularizado. Tem que ter um racional por trás disso, porque toda a parte dali para cima, você pegar a ação que estava no módulo A para o módulo B, mover e tal, refatorar a tela, cara, isso aí você faz com uma perna, né, com algum tempo de prática, você faz com uma perna nas costas, como se diz.
A parte de modelo de dados, se você tipo criou uma referência circular, né? Esse space chama esse e ele chama o outro. Então, isso é uma violação, né, de arquitetura, que pode gerar impacto para você em tempo de publicação da tua solução, gerar impacto quando você faz uma subida via lifetime. Essa é a parte, assim, eu acho que mais sensível ainda. Mas, até onde eu sei, a plataforma está trabalhando para você também conseguir refatorar as tabelas e conseguir mudar de um lugar para o outro. Aí, basicamente, você pode começar os seus projetos muito mais descansado, caso você não possa botar aquele esforço de arquitetura no começo, você começa ele mais lean, e aí conforme você vai avançando, você vai refatorando ele para deixar mais robusto, tá? Dá para começar, a gente consegue ter grana, justificar, já começar ele desde do dia zero, né? Ele mega estruturado, arquitetura e tal, nem sempre. Por quê? Porque as empresas não querem pagar isso. Cara de negócio que está pagando a conta lá, não, porque eu vou ter for layer canvas e tal, e aqui os timers vai ter uma zona só para rodar. Mas, cara, quando é que os meus clientes vão poder acessar o portal? Eles não querem saber disso. Então é uma coisa difícil de você vender, de você embutir no projeto, e às vezes você tem que começar um projeto com algumas concessões, tirando esse peso no começo, para incrementando e melhorando a tua arquitetura no decorrer. Mas eu acho assim, tem coisas muito básicas que você pode fazer no começo do projeto que te ajudam a crescer e, enfim. Tem um vídeo lá que eu falo sobre performance, né? Toda aplicação, quando ela começa, né? Ela é super rápida, porque você tem 10, 20, 30, 40 registros, e aí quando começa a ter milhões de transações, milhões de registros, e lock, e aí a gente foi lá e esse cara usou e abusou do get for update, né? Nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo, eu uso onde é que eu quiser. Aí você começa a ter problema de lock e tal, então toda aplicação nasce, né, costuma nascer muito rápida. Então acho que tem muita coisa básica que você pode fazer para crescer de forma sustentável. E em relação a materiais para dar esse passo a mais, na minha leitura tem muita coisa online, só que em inglês, tá? Tem webinars sobre cada área, sobre performance, sobre publicação em lojas, mobile, arquitetura, BPT, tem muita coisa, só que ainda tudo em inglês. E aí não estranhem, né, não é nenhum orgulho da OutSystems, ela é portuguesa. Então se alguém, né, que tem a ver com a estratégia deles de já atender o mundo, então desde o início foi tudo sempre muito focado em inglês. Quando eu trabalhava lá como freelancer, né, comunicação interna da OutSystems, tá, era praticamente toda em inglês. Então acho que tem muita coisa assim, mas no Brasil eu acho que quem está aqui nessa sala provavelmente vai ajudar a desbravar e compartilhar grupos e componentes, e o componente para os correios, né, para, sei lá, web service de verificação de CEP dos correios. Então a gente vai ajudar a alimentar essa comunidade. Mas material em português assim, mais avançado, eu acho que é uma coisa que ainda tem um trajeto a se fazer. Eu próprio não sei, né, se eu vou tomar esse caminho desse passo maior, desse passo já mais avançado. Eu acho que o curso vai ser muito mais ainda quem está começando ou já começou e daí quer dar uma boa acelerada na plataforma. Mas acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas que está aqui nessa sala vai ajudar a construir nos próximos, e eu espero, né, que ajude a construir nos próximos anos. E aí não tem a ver com preconceito com o Brasil. A empresa lá de Portugal, e eles não fazem coisas, né, a plataforma não está em português, né, a documentação. Tem uma estratégia de mundo, né? Então, enfim, de atacar, né, mercados fora de lá. E como funciona as certificações? Certificações. Basicamente, você tem os níveis, eu até fiz um vídeo, a gente fez um vídeo aí outro dia. Você tem um Associate, tá? Então são os níveis Associate, Professional, Expert, e agora você já tem um caminho também de mobile, que eu acho que só tem uma, né? Só uma. Isso. O Tech Lead, ele tem certificação também? Tem. Já. O Tech Lead também é um nível só. Certificação você se prepara para o curso. Tem algumas dicas lá, né, do que você deve estudar. É marcado um exame. Esse exame é feito pela Proctor. Também tem um vídeo lá falando disso daí. Ver o vídeo assim completo lá que eu fiz, mas enfim, é um exame online, vai ter que ser agendado.
você vai ter que falar com uma pessoa, o exame é todo em inglês, né? Você vai ter que trocar umas palavrinhas ali com a pessoa da Proctor.io, porque ela vai acessar o teu computador, você vai ter que instalar um plugin, ela vai fechar todas as suas janelas do computador para só ter o browser deles, vai começar a prova, vai fazer a prova lá, volte e meia eles vão te perguntar no exame que você está aí, podem te perguntar, podem te pedir para mostrar o teu, não vão te pedir para mostrar a tua identidade, enfim. Eu fiz um vídeo que tem os passinhos todos lá, mas a essência é, se prepara, você pode contratar certificação, né, pela tua empresa com a TrueChange, que é a única, né, a empresa que é habilitada a fazer isso aqui no Brasil. E aí eles marcam lá uma data, você vai marcar uma data lá da tua conveniência, e você vai executar vai fazer essa prova. É uma prova de múltipla escolha, né? Não tem nada descritivo, não tem nada do tipo, deixa eu ver o teu código, não tem nada. Pelo menos na Associate. Quando você vai para Professional e para Expert, aí já tem alguns crivos lá de falar com algumas pessoas, tentar entender um pouquinho, se você já tem experiência mínima, né? O tempo mínimo na plataforma. E aí é um pouco mais diferenciado. Mas na essência é uma prova de escolha, né? Aí a única nuance é que existe um processo de segurança para garantir que não tem ninguém do teu lado executando a prova, você não está com nenhuma cola aberta no notebook, né? É o tempo todo com a câmera aberta também. Isso, a câmera aberta, né, para ver. Tem que ter webcam pra fazer. Tem que ter webcam. E se você estiver meio inclinado, ele vai falar para você baixar a tela para ver por que você está inclinado. Isso. Pode pedir para girar o notebook assim para ver se não tem ninguém atrás de você ali. Olhar debaixo da mesa. Também. O espelho. Tem um desktop, não tem uma webcam, por exemplo. Tem que ter uma... Você tem que ver porque ele sabe que sempre está te olhando. Antes de começar a prova, ele tem um teste que ele verifica sua internet, conexão à internet, microfone, webcam. Se já não reprovar alguma, você nem inicia o teste. Entendi. Pode usar algum plugin de tradução do Chrome, por exemplo? Não. Não, Ah, porque a tudo pessoa bem. também está usando a webcam lá. Então você também vê, no início, você também vê a pessoa lá. Então você está falando, Até porque você vai usar um browser deles, né? é um browser deles. Tanto que quem instala esses plugins são eles. Por isso que eles acessam a máquina, eles colocam uns negócios muito loucos. Fecha tá? tudo, fecha todas as janelinhas, tal, mata tudo, abre lá um browser padrão, baixa, bota o browser deles, daí fecha o browser padrão lá que você tinha. Na verdade, você nem toca. Na verdade, eles fazem tudo. Eles deixam até a tela aberta para você, falando, pode começar. Mas a prova é simples, assim, não é difícil o que eles passam. Tipo, se você ver os vídeos online, está em inglês, você entender o que está nos vídeos, as pessoas falando, é simples, não é difícil. Olha, Não é aquela prova deu uma mudada, hein? Por 10, acho que para 10 não foi tão mais simples que a 9 não. A 9 eu achei bem mais fácil, a 10. Isso eu queria perguntar que alguém até postou no grupo que tirou a 10 e a 11. É que agora você fica certificado Então, na versão, você fica vale certificado na a pena versão. vencer da 10, por isso que eu fiz a 10 e a 11 eu fiz Então o vale a mesmo pena, tempo. por exemplo, eu que não tenho certificação, tirar da 10 também, ou melhor eu tirar Faz só já na mais top. Faz mais 11. Mas a última, sempre a última. Acho que a 10 nem tá, acho que não disponível. Eu acho que tá. Tá? E eu queria também perguntar mais um pouco na questão carreira, que eu estou um pouco perdido. Basicamente, eu até estava te contando, a minha história foi, eu entrei numa empresa em maio como gerente de projeto, era um projeto OutSystems que estava completamente atrasado, fora de mão, o negócio não ia. Eu fui ver sei lá, 2 júniors que eram de paraquedas para poder fazer o negócio andar, estavam patinando em diversas coisas, só que assim, eu já programei muito tempo, já tenho uma bagagem bem extensa, e a hora que eu sentei para mexer, igual eu falo, eu programei uma linguagem que eu gostei muito de trabalhar antes, que talvez alguns nem conheçam, que era o Cold Fusion. Já. Eu amava o Cold Fusion, sentia muito Era da prazer. Macromedia, né? Tinha conexão com Flash. Era antes, depois ele foi para a Macromedia, comprou, depois foi para a Adobe. E na hora que eu fui pegar para poder entender, eu me apaixonei. Eu realmente me apaixonei. Eu comecei a mexer assim, eu falei, meu Deus. Sabe, você não tem que ficar batendo cabeça desnecessariamente em algumas coisas. E eu peguei muito rápido. Em coisa de um mês eu já estava fazendo mais coisa do que eles. Acabei ficando bem. Acabou não só gerenciando, mas acabei botando hands-on porque estava com a entrega atrasada. Tinha coisa que
a menina falava, tá funcionando. Aí chegava lá na hora que fazia o deploy, que ia testar, já dava o que aconteceu. Não sei, tava funcionando. Aí eu comecei a botar a mão, comecei a consertar coisa, fazer, adiantar. E foi isso, eu acabei me apaixonando, só que até por conta desses atrasos, acabou não renovando o contrato, entregou o que estava lá e não quis continuar com a empresa e ficou sem demanda. Só que eu falei, eu gostei de trabalhar, eu gostei inclusive de botar a mão na massa e eu resolvi investir nisso, até para seguir carreira, tanto que eu parei agora e falei, ok, não vou nem olhar nada, eu quero realmente focar no OutSystems. Eu olhei para tirar a certificação, tanto que eu estava focado em tirar Tech Lead, eu falei, não, para poder tirar Tech Lead você tem que ter Agile Associate e tem que ter um certo tempo. Então eu falei, beleza, vamos fazer Agile Associate. Mas assim, e aí? Eu estou vendo muitas vagas, no Brasil na verdade eu não estou vendo vaga, e para fora eu vejo vagas que tudo pedindo 2 anos, 3 anos de experiência, no OutSystems. Que caminho, assim, por exemplo, que eu e talvez outras pessoas que estão, por exemplo, ele também está começando agora, né? Que caminho que é legal seguir, por onde ir? Eu, por exemplo, até tive algumas ideias de sistemas que eu posso montar aí no Personal Space, apesar de que a instalação que estava lá no ambiente que eles estavam lá, eles perderam o prod. A empresa que estava antes, ela fez alguma coisa que quebrou o prod, então o AT estava sendo usado como prod. E então estava indo direto de dev para o OT, estava tendo um monte de problema. Tanto que um pouco antes de entregar os 3 projetos, eu estava tendo que fazer deploy, porque tinha até esse negócio que você falou, né, dos deploys e versões. Estava tendo muito atrito, porque tinha uma outra empresa trabalhando no mesmo space, 2 desenvolvedores da outra empresa trabalhando no mesmo space, enquanto os 2 desenvolvedores nossos estavam, às vezes eu também estava ali mexendo. Então, às vezes tinha 5 pessoas ao mesmo tempo fazendo commit, no mesmo space. E chegou um ponto que quebrou, não conseguia mais fazer o publish. Não conseguia fazer deploy de solution mais, não conseguia fazer publish mais. Eu estava tendo que abrir em prod, ou copiar, colar, ajustar e dar o publish, ou até mesmo reproduzir o negócio. Estava tendo que fazer na mão, eu que estava fazendo, porque também a menina da minha equipe, ela, na hora de fazer o publish, ela estava esquecendo algumas coisas, e o cliente falou para mim, cara, eu quero que você faça, porque ele viu, né, com uma experiência, fazer um roteirinho de testes. Acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro, um space que não publica, que para de publicar, tal, a não ser que você tenha, tipo assim, criado um space com 20 megas, sei lá, que não é recomendado. Não, tinha uns 4, 8 megas. Eu acho que se ele tem algum tipo de quebra que você não consegue publicar, tem um contrato, ele está sendo suportado, abre um ticket para OutSystems, né? Então lá por baixo, o que a gente tem no space? Ele é um XML. Quando você abre ele, vai te compactar um XML. Então, se era uma coisa que estava te gerando um impacto muito grande, lembrem sempre que vocês podem adicionar o suporte, né? Hoje é muito mais estável. No passado a gente sofria muito com tipo, crashava e aí você reabria e estava corrompido, daí você tinha que mandar para o OutSystems para eles acharem onde é que estava quebrado e ajustar, tá? É isso aí. Então tem que cuidar. Aí tem algumas práticas, como a gente falou, né? Eu estou num projeto. Aí o cara vai lá, programa um monte, programa, deixa na máquina dele. Aí, no outro dia, ele chega, ele pega aquele mesmo space, aí tem um monte de gente rindo aí, pega aquele mesmo space e começa a mandar bala de novo. Aí não comenta nada, não publica. E aí ele esquece que talvez teve um desgraçado que ficou até as 4 da manhã publicando, mexendo naquele mesmo space. Quando ele vai comitar, dá todos os conflitos, né, de mexer no mesmo lugar que você pode ter. Então, tem algumas práticas que podem... Por exemplo, uma das coisas que eu amei, não sei se é a facilidade que você tem de pegar, tanto que eu ficava puto que é falta de consideração mesmo, porque você tem a ferramenta para você conseguir fazer um... Mas às vezes a pessoa, tipo, ela né, falta de experiência, ela confunde, ela puxa o errado, esmaga o teu código. Né? Então, por isso que eu estou falando, assim, eu vi, por exemplo, eu era completamente novo, em um mês eu já estava ali. O bom foi o que eu falei, eu peguei um crash course, porque eu entrei e peguei um negócio num dos piores cenários possíveis. Então eu acho que talvez o que eu aprendi ali nesses 2 meses penando, talvez vale talvez um ano de experiência com outra coisa. Porque eu peguei
É o que não te mata, te fortalece, né? Sim. Não, isso é muito bom. Né? Se você tinha esse tempo, né? esse espaço também para poder aprender e desbravar, é legal. Às vezes a gente não tem. Mas, assim, ou eu tinha parcialmente. Eu tava bastante dormindo e trabalhando. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra no próximo Meetup. Valeu?